Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui fazendo um vídeo. Meu aluno teve uma dúvida, eu vou aproveitar e vou passar essa dúvida para vocês todos. Quando a gente vai dar uma carga de gás, a gente usa um manômetro de baixo e um manômetro de alta para conferir a pressão. Mas para que pressão, né, professor? Se a gente põe gás por peso. Mas a pressão aqui vai nos indicar a temperatura de evaporação. Você vê, ó, gás 404, olha aqui, ó. Ele não faz um círculo. Esse círculo aqui representa a temperatura de evaporação relativa à pressão de evaporação. Então, no manômetro de baixo, você tem duas escalas. Tem a escala da pressão, que é em PSI, que é a escala de fora, certo? E tem a escala de temperatura, que são as escalas de dentro. Nesse caso aqui, a gente tem do 134, do 22 e do 404, que é azul. Então, se o meu ponteiro está aqui no 20 e eu estou usando o gás 404, eu teria aproximadamente menos 30 graus de evaporação. Se eu estiver usando, vamos supor, o gás 22, eu terei menos 10 graus de evaporação. Desculpa, eu errei aqui. Menos 25 graus de evaporação. Se eu estiver usando o gás 134, eu terei menos 10 graus de evaporação. Então, cada gás tem uma temperatura relativa a uma pressão. Então, se eu tenho uma pressão aqui, eu tenho uma temperatura lá, de acordo, dependendo do gás. Então, quando eu vou colocar gás numa geladeira, num balcão, numa câmara, eu vou escolher o orifício, né, baseado em temperatura de evaporação. Então, obviamente, se eu escolhi que esse orifício vai trabalhar com menos 10 de evaporação, e eu escolhi o gás 134, que é esse aqui, a última linha, então quando o ponteiro atingir menos 10 aqui de pressão, menos 10 de temperatura aqui na linha do gás, nessa linha do gás, eu vou ter a evaporação que eu preciso. Aí sim eu vou olhar a pressão e vou ver onde que a pressão está. Digamos que a pressão esteja 19 PSI. Aí sim eu tenho a leitura de pressão versus a temperatura de evaporação. Eu quero menos 10 de evaporação e o ponteiro está marcando menos 10 de evaporação. Então eu coloquei o gás relativo àquele motor. Então eu tenho uma capacidade, eu tenho um motor lá de uma relativa capacidade, vamos supor de meio HP, por exemplo. Então eu coloquei 400 gramas de gás, porque eu coloco 800 gramas de gás para o compressor de 1 HP. Logo, um compressor de meio HP pega 400 gramas. Mas eu não coloquei tudo de uma vez, eu coloquei 300 gramas. 200 gramas, eu preferi começar pouco, para não ter que tirar. Daí ele ficou por aqui. E eu falei, bom, eu quero menos 10, ele está aqui no menos 20, eu quero menos 10. Então eu coloquei, por que eu quero menos 10? Porque o orifício que eu coloquei lá era para menos 10, então eu quero menos 10. Aí eu coloco mais 100 gramas, ele vem para cá, e aí deu 300 gramas e ele já está marcando menos 10. Então o sistema, o motor é para 400 gramas, só que ele já com 300 gramas já chegou na temperatura, na temperatura aqui, de evaporação, que é o menos 10. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o sensor do termômetro na sucção para fazer a leitura de sucção e diminuir daqui. Então eu vou ter uma temperatura de sucção lá na sucção, porque eu estou lendo com o termômetro, digamos que seja menos 5. E vou diminuir aqui da temperatura de evaporação menos 10. Aí eu vou obter um resultado. Se esse resultado for entre 5 e 11, que é resfriado, e menos 10 é resfriado, se esse resultado der entre 5 e 11, isso quer dizer que o equipamento está bom de gás, e a pressão de evaporação, a temperatura de evaporação está batendo, e a pressão relativa aqui só foi para efeito de temperatura. Então, quer dizer, a pressão de sucção quase que é irrelevante. Só serve para mim eu saber da temperatura de evaporação. Porque eu já sei a carga de gás relativa, não é correto, precisa, 400 gramas para meio HP, não é exatamente isso, é uma aproximação. Então eu já sei quanto estou colocando, mas eu sei que o meu orifício lá é para menos 10. Eu sei que